Então, com relação aos efeitos dos atos administrativos, então nós temos o ato constitutivo, o ato declaratório, o ato extintivo ou extinto, modificativo, o alternativo, e abdicativo. Então, eles são bem de acordo com os seus nomes aqui. Então, no caso do ato constitutivo, ele cria nova situação jurídica, exemplo, direitos ou obrigações para seus destinatários. Aí temos como exemplo a nomeação de servidor público. Então, os constitutivos, eles criam nova situação jurídica. Exemplo, nomeação de servidor público. Os atos declaratórios, eles reconhecem e declaram situação jurídica ou fato pré-existente, sem criar nova situação jurídica. Exemplo, no caso, a certidão. Reconhece, então, declaratório, ele reconhece e declara situação jurídica ou fato pré-existente, sem gerar nova situação jurídica. Exemplo, certidão. O ato extintivo, ele extingue situação jurídica individual. Exemplo, cassação ou autorização. Extinção de situação jurídica. Exemplo, cassação de autorização. O modificativo, no caso, ele altera situações jurídicas pré-existentes sem extingui-las ou criar novos direitos ou obrigações. Exemplo, alteração de local de reunião. Ele altera situações jurídicas pré-existentes sem extingui-las ou criar novos direitos. Exemplo, mudança de local de reunião. O ato alienativo, no caso aqui ele é alienativo. A administração, ela renuncia a algum direito, no caso alienativo, a administração transfere bens e direitos de uma pessoa a outra. Então, alienativo é a transferência de bens e direitos de uma pessoa a outra. E o abdicativo, a administração, ela renuncia a algum direito em caráter irreversível e imodificável. Então, a administração, aqui no caso do abdicativo, ela renuncia a algum direito em caráter irreversível e imodificável. E agora, quanto aos requisitos de validade. Então, quanto aos requisitos de validade, nós temos o ato válido, o ato nulo
o anulável, o inexistente, são esses 4. Então, o ato válido, o seu elemento de formação não apresenta nenhum vício. Então, ele está de acordo aí com as leis, ele não tem nenhum erro. Não apresenta vícios. E está apto para produzir seus efeitos. O ato nulo, ele apresenta vício insanável, ele não pode ser convalidado, ele deve ser anulado. Então, convalidar seria tornar válido o ato. No caso dos atos nulos, eles não podem ser convalidados. Então, ele apresenta vício insanável. Não podem ser convalidados. E o ato anulável, ele apresenta vício sanável. Pode ser convalidado, a administração pode optar entre convalidar ou anular o ato. Então, o anulável, ele apresenta vício sanável. A administração pode optar por convalidar ou anular. E o ato inexistente, ele possui apenas a aparência de manifestação de vontade da administração. Juridicamente, ele é impossível, também considerado inexistente. Ao contrário de atos nulos, os atos inexistentes não devem ter qualquer efeito preservado, inclusive a terceiros de boa-fé. Não estão sujeitos a prazos prescricionais ou decadenciais para desfazimento, podendo ter sua inexistência reconhecida a qualquer tempo. Então, o ato inexistente, ele possui apenas aparência e ele é juridicamente impossível. Eles não devem ter, e a diferença dele dos atos nulos, ele não deve ter qualquer efeito preservado. E também não estão sujeitos a prazos e direitos. Não estão aptos. E quanto à inexecuibilidade dos atos administrativos? Execuibilidade. Então, são os atos: o ato perfeito, o ato imperfeito, o ato eficaz, o ato pendente e o ato consumado. Então, o ato perfeito, ele é aquele pronto, tendo completado todo o seu ciclo de formação. Então, ele completou todo ciclo de formação. O ato imperfeito, ele não está pronto ou não completou o seu ciclo de formação. Não está pronto ou não completou seu ciclo de formação. E o ato eficaz, ele está apto à produção de efeitos. O ato pendente, ele está sujeito à condição suspensiva, termo, autorização, homologação, aprovação para produzir efeito. Então, esse ato pendente,
ele necessita ele está sujeito a uma condição suspensiva. Como um termo, uma autorização, homologação, e etc. E o ato consumado, ele já exauriu os seus efeitos. Ele já foi produzido, no caso. Então, aqui algumas observações. O ato perfeito, ele pode ser válido e eficaz, conforme as exigências legais e apto a produzir efeito, em relação aos atos perfeitos. Ele pode ser inválido e eficaz, desconforme as exigências legais, mas mesmo assim produzindo efeito, né? Desconforme as exigências legais, mas mesmo assim produzindo efeito, inválido e eficaz. Válido e ineficaz, conforme a exigências legais, mas depende de condição ou termo para produzir efeito. E inválido e ineficaz, ele desconforme as exigências legais e depende de condição ou termo para produzir efeitos. E agora, as espécies de atos administrativos. Então, as espécies de atos administrativos são 5. O ato normativo, o ordinatório, negocial, enunciativo e o punitivo. Então, os atos normativos são aqueles que veiculam regras gerais e abstratas, visando permitir a fiel execução das leis. Dotados de generalidade e abstração, alcançam um número indeterminado de pessoas, não tratando de casos concretos e não inovam no ordenamento jurídico. Essa é a diferença do ato normativo com as leis, eles não inovam no ordenamento jurídico. Então, eles vinculam regras gerais e abstratas, não inovam no ordenamento jurídico. Então, os atos normativos, eles são praticados pela administração e não podem inovar no ordenamento jurídico, e as leis, elas são elaboradas a partir de processo delegatório e podem criar direitos e obrigações, podem inovar no ordenamento jurídico. Então, exemplos: decretos, regulamentos, decretos autônomos que tratam da organização e funcionamento da administração federal, de acordo com o artigo 84.6 da Constituição Federal, resoluções, regimentos, instruções normativas, deliberações. O decreto autônomo, que trata da extinção e cargo, quando vagos, ele produz efeitos concretos, não sendo considerado um ato normativo. E em relação aos atos ordinatórios, eles são voltados aos próprios agentes públicos, né? Então, ordinatórios voltados aos agentes públicos, com efeitos restritos ao âmbito interno. Âmbito interno, contendo determinações voltadas à execução desses agentes, a exercício, deliberações voltadas ao exercício desses agentes. São oriundos do poder hierárquico. E como exemplo, podemos citar como ordens de serviço, instruções, desde que não possuam caráter normativo, circulares internas, etc.
O ato negocial, no caso, ele possibilita ao particular o exercício de uma atividade ou uso de um bem público. Exemplo, a licença, a autorização, permissão de uso de bem público. Então, no caso, é um alinhamento entre o interesse público e o privado. Então, o negocial é um alinhamento entre o interesse público e o privado. Então, ele também pode ser aí oriundo do poder de polícia ou da necessidade de descentralização da prestação de serviço público. Poder de polícia. Negociais, mas não tratam no caso de contrato ou de negócios jurídicos. São declarações unilaterais da vontade da administração. Então, não fazem parte aí não tratam de contrato ou negócio jurídico. Não tratam de contrato ou negócio jurídico. E eles podem ser vinculados ou discricionários, expedidos a título precário ou definitivo. Exemplo, a licença é um ato vinculado definitivo, licença para dirigir, alvará e etc. A autorização, no caso, é um ato discricionário, precário. A permissão de uso de bem público é um ato discricionário e precário, predomina o interesse da administração. E não confundir com a permissão de serviço público, que trata de um contrato administrativo bilateral. A permissão de bem público é um ato unilateral da administração. E outros atos negociais são homologação, aprovação, visto, admissão, dispensa, renúncia, etc. E os atos enunciativos, eles contêm uma declaração da administração quanto a uma situação ou fato. Então, é uma declaração da administração quanto a uma situação ou fato. Pode ser, no caso, um atestado, parecer, apostila. Então, a diferença aí entre certidão aí e atestado. A certidão, a administração fornece cópia fiel de uma informação que possui os seus arquivos e dados, registros públicos. No atestado, a administração comprova e declara de que tenha conhecimento em razão da atuação desses agentes. O fato não consta dos registros públicos. E o parecer é uma opinião técnica, uma forma subsiste para a tomada de decisão de autoridades e há duas espécies. O parecer normativo é utilizado para expedir determinações gerais e abstratas do ato normativo e o vinculante expedir ordens, ato ordinatório. E os atos punitivos, eles impõem penalidades, ou seja, aos agentes públicos, seja aos particulares. Então, atos punitivos, eles impõem penalidades aos agentes públicos e aos particulares. Não confundir com o poder punitivo do Estado, que é exercido pelo Poder Judiciário, crimes e contravenções. E servidor público, por exemplo, podemos citar o poder hierárquico, disciplinar a particulares com vínculo específico, origina-se do poder disciplinar, e particulares em geral, sem vínculo específico do poder de polícia, por exemplo. E agora em relação ao desfazimento, a extinção dos atos administrativos. Extinção dos atos administrativos. Então, a extinção dos atos, ela se dá com a anulação e a revogação dos atos administrativos. Então, no caso, a anulação são a respeito de atos ilegais, ilegítimos, inválidos
E se o vício é ato insanável, a administração é obrigada a proceder à anulação do ato. Atuação vinculada. Então, a anulação é quando o ato é ilegal. Ela é obrigada a anular o ato. E em relação à revogação, são referentes aos atos discricionários, válidos por razões de conveniência e oportunidade. A administração pode decidir entre revogar ou não o ato, que é uma atuação discricionária, a partir de um juízo de mérito. Sobre, no caso, a anulação, se o vício é sanável, a administração pode optar entre anular o ato ou convalidá-lo. Situação discricionária. A anulação produz efeitos retroativos à data do próprio ato. E o ato nulo não gera direitos adquiridos, a produção de seus efeitos, embora a jurisprudência venha reconhecendo a necessidade de proteger efeitos já produzidos. Então, não entram aqui os novos efeitos em relação aos terceiros de boa-fé. Aos destinatários do ato não há de se falar em proteção, devendo ser, no caso, os efeitos já produzidos. Atos vinculados e discricionários, tanto pode ser feita pela administração pública ou pelo Poder Judiciário, e o prazo para direito da administração anular seus atos são de 5 anos, de acordo com a Lei 9.784/99, em situações flagrantemente constitucionais. O STF entende que o prazo é inaplicável. Então, a revogação pode ser total, a abrogação ou parcial. A revogação produz efeitos prospectivos para frente, né? Então, a revogação, no caso, é o ato deixar de ser válido. Então, aqui a revogação produz efeitos prospectivos, extunc, que fala que é para frente. Apenas pode ser atos discricionários, que podem ser revogados. Realizado por aquele que tem a competência para praticar o ato, não há de se falar em controle judicial de mérito do ato. O Poder Judiciário pode revogar seus próprios atos no exercício da função administrativa, assim como qualquer poder. Então, aqui temos os atos que não podem ser revogados. São os atos vinculados, os atos consumados, que já produziu os seus efeitos, que gerarem direitos adquiridos, que integrem um procedimento. No caso, a cada novo ato ocorre a preclusão ao possuir da referência do ato anterior. E atos que estejam sobre a reapreciação de autoridade superior. Ocorre o exaurimento à competência da autoridade que praticou o ato. E meros atos administrativos, aqueles que não possuem manifestação de vontade da administração. Pareceres, no caso, são considerados apenas atos administrativos sem sentido formal. E uma observação que no caso dos tribunais superiores, eles têm entendido que tanto a anulação ou revogação de atos que desfavoreçam o interesse do administrado deve ser precedida de procedimento administrativo em que seja assegurado o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, mesmo nítida ilegalidade. E a administração, ela pode anular seus próprios atos com derivados de vício que os tornem legais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e respaldados à apreciação judicial. E a anulação de atos que afrontem flagrantemente a determinação expressa da Constituição Federal não está sujeito ao prazo decadencial, podendo ocorrer a qualquer tempo. E em relação aí à cassação, contraposição, caducidade, renúncia e a extinção natural e subjetiva e objetiva dos atos. Então, no caso, aqui a cassação, contraposição
caducidade, renúncia, extinção natural, extinção subjetiva e extinção objetiva. Então, o que seria aí a cassação? Ela ocorre quando o beneficiário deixa de cumprir os requisitos para continuar se beneficiando dos efeitos do ato. Por exemplo, cassação de licença para dirigir ou construir, etc. Então, ocorre a cassação do direito. Ocorre quando o beneficiário deixa de cumprir os requisitos para se beneficiar do ato. Exemplo, cassação da licença de dirigir. E a contraposição, ela surge um novo ato com efeitos opostos a outro já praticado, que acaba sendo extinto. Então, na contraposição surge um novo ato, com efeitos diferentes, efeitos opostos a outro já praticado, que passa a ser extinto. E a caducidade é quando há superveniência de nova norma jurídica que torne legal um ato praticado anteriormente porque passa a contrariar a nova legislação, o ato é extinto. Então, nova norma jurídica, aqui na caducidade, nova norma jurídica torna ilegal o ato praticado anteriormente. Porque passa a contrariar a nova legislação. Então, o ato passa a ser extinto. A renúncia é quando o beneficiário abre mão do seu benefício. Então, abre mão do benefício. Extinção natural é o cumprimento normal dos seus efeitos. Exemplo, ato que possui a vigência de 2 meses, cujo prazo de validade já se exauriu. Então, aqui, extinção natural é o cumprimento normal dos seus efeitos. Exemplo, prazo de validade. E extinção subjetiva é quando há o desaparecimento do sujeito beneficiário do ato. Desaparecimento do beneficiário do ato. E a objetiva é o desaparecimento do objeto do ato praticado. Desaparecimento do objeto do ato praticado. Então, na anulação, revogação e na cassação, o desfazimento do ato ocorre por manifestação expressa da administração, desfazimento voltativo. Nos demais, ocorre de maneira independente. E agora, em relação aí à convalidação do ato administrativo. Convalidação. Então, a convalidação, ela é extunc, efeito retroativo valendo também para o passado.
Então, o que seria? A convalidação é a faculdade da administração corrigir e regularizar os vícios sanáveis dos atos administrativos com efeito ex-tunc, a fim de preservar e tornar válidos efeitos já produzidos. No caso, são atos discricionários. A administração decide se convalida ou anula o ato de vício sanável. E também o ato anulável. O ato nulo é o ato insanável. A nulidade absoluta, vício insanável, relativa, vício sanável. Tanto nos atos vinculados como discricionários, não sendo um controle de mérito. Em relação aos limites ao poder de convalidar. Então, na esfera federal, de acordo com a Lei 9.784 de 99, a possibilidade de convalidação se torna nos seguintes atos. De acordo com o artigo 55, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízos a terceiros, os atos apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então, podem ser convalidados pela própria administração quando tem vícios sanáveis. A convalidação na esfera federal deve observar os seguintes requisitos. Na esfera federal não pode prejudicar a terceiros, deve visar a realização do interesse público e deve recair sobre vícios sanáveis. Então, em relação a que vícios nos elementos motivo e finalidade não são insanáveis. Então, aqui, vícios nos elementos motivo e finalidade são insanáveis. E são sanáveis os seguintes vícios em atos administrativos: o vício de competência, forma e objeto. Então, esses três, eles são sanáveis. O vício de competência, forma e objeto. Então, o vício de competência é relativo à pessoa, não à matéria, desde que não se trate de competência exclusiva. E de forma, exceto se for considerada essencial pela lei. E de objeto, desde que seja caso de conteúdo plurimo, que contenha mais de uma providência administrativa, aproveitando as providências não atingidas por nenhum vício. Ou seja, trata-se de uma convalidação parcial. Via de regra, vício de objeto não é convalidável, mas excepcionalmente, caso se trate de ato plurimo, é possível a convalidação. Então, o ato plurimo é aquele que contenha mais de uma providência administrativa, aproveitando as providências não atingidas por nenhum vício. Então, formas ou espécies de convalidação e hipóteses de não desfazimento depende de cada autor aí. No caso, atos administrativos, né? A extinção dos atos administrativos, como havia dito, se refere à anulação, ilegalidade, efeitos retroativos ex-tunc, poder dever, a tutela pode ser realizado pelo Poder Judiciário, a convalidação é a correção do ato, mantém os efeitos já produzidos, atos não nulos ou anuláveis, vícios sanáveis e competência e forma. E a revogação é o encerramento da vigência de uma norma jurídica ou de porte dela de maneira expressa ou tácita. Então, o ato válido, conveniência e oportunidade, ato discricionário, efeitos não retroativos, ex-tunc, nem todo ato pode ser revogado. A cassação é o ato válido, administrado, não cumpriu as condições. E a caducidade é a invalidade ou legalidade superveniente. Então, encerra aí, no caso, as características dos atos administrativos.